Fala, turma, muito boa noite. Estamos bem aqui, mais um Papo de Sócio. Vamos aguardar a turma entrando aí. Comandante Diego sempre aqui. Rodrigo Richard também está na área. Vamos passar um resumo do que está acontecendo no mercado. Muita volatilidade nesses últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, né? Sempre está tendo um acontecimento novo toda segunda-feira. Semana passada tivemos o caso das IAs e essa semana amanhecemos com essa guerra comercial de Donald Trump, taxando Canadá e México. Embora já tenha dado uma aliviada, né, nessa questão, o presidente do México foi lá e já conversou com o Trump e aparentemente já houve um alívio nessas tensões. Mas ontem à tarde ele já soltou algumas coisas e trouxe muita volatilidade. Hoje à tarde, de novo, mais uma vez, trouxe volatilidade no mercado, comentando um pouco sobre Irã e o petróleo. Vamos ver quem está chegando aí, sejam bem-vindos todos. Jair está aí. Hoje vou ter dois convidados diferentes. O primeiro vai ser o Anderson Nunes, vai conversar um pouco para a gente sobre política, o retorno do Congresso agora, então talvez ele tenha alguma novidade. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Opa, chegou, está aqui. Vamos chamar o Anderson e logo depois vamos convidar o Rodrigo para bater um papo para a gente sobre o cenário. Cadê o Anderson? Bora. O Gabriel tá aí. Convida os amigos, pessoal, para a live. Chamem ele. Hoje tem muita informação interessante. Então, um pouco de política, um pouco de cenário, um pouco dessa guerra comercial também. Loss. Hoje foi ruim? Amanhã vai ser o dia. Pô, amanhã promete ser um dia bom mesmo. Vamos ver o que acontece. Pois essas duas correções aí merece voltar com tudo. Aguinaldo. Opa, deixa eu ver aqui se o Anderson já foi. Ainda não. Vamos lá, Anderson. Acho que ele não conseguiu. Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco ele volta. Acho que ele vai trocar de conta. Beleza, pessoal? E aí, como é que foi o dia de vocês? Falem aí no chat. Horrível. Muitas curvas virando pó e sem proteção. Opções, no caso, opções virando pó e sem proteção. Fala de Djalma, boa noite. O Matheus está aí com a gente também. Matheus Monteiro, grande sócio do clube. Everson, opa, deixa eu ver aqui. Apareceu. Vamos lá, Anderson. Agora vai. Acho que agora vai. Opa, agora sim. Deixa eu me ajeitar aqui. Cortou a cabeça. Muito boa E aí? noite, obrigado Murilo pelo convite. Beleza, boa noite, Anderson. Muitas novidades aí com o retorno do Congresso. Rapaz, o movimento, na verdade, assim, as pessoas acharam que ia ter uma certa surpresa nas eleições do Congresso, o que não teve, já estava muito combinado, né? O problema são as outras surpresas que eu vou falar daqui a pouquinho do Congresso, do que rolou nos bastidores. Bacana. Eu separei algumas perguntas aqui para você e já vou começar já com uma delas, né? Uhum. Meio que você já respondeu, né? Não teve nenhuma surpresa nas eleições. Para falar a verdade, eu nem estava acompanhando, né? Eu nem sabia que ia ser no domingo a eleição do Foi no Congresso. Foi sábado, tudo muito rápido. Foi no sábado aí. foi no Foi tudo sábado. muito rápido e já estava, não teve. Das outras vezes eu lembro que tinha toda uma expectativa, um ritual, né? Quem que vai ser, uma briga de quem que ia ser o presidente, quem que ia ser o candidato, quem que não ia ser. E dessa vez foi tudo pum, muito rápido, saiu e parece que não houve nada. O que que aconteceu? Explica A para mim, pra gente gente, na verdade. tem várias vertentes, né? Desde o ano passado já estava sendo pacificado o nome
do Hugo Mota para a Câmara e Davi Alcolumbre para o Senado. A gente tem que avaliar o que rolou pelos bastidores. Por exemplo, Ciro Nogueira, ele é o presidente do PP, que é o partido do Arthur Lira. E ele foi lá, costurou junto com Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil do atual presidente da República, do Lula. Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil no Bolsonaro. Ele costurou com Rui Costa para ter um único nome no apoio. E também costurou com o governador Tarcísio, lembrando que o Hugo Mota é do próprio partido do Republicanos, partido de Tarcísio. Então isso fez muita diferença em termos dos nomes. Pode observar que a votação do Hugo Mota foi de 444 votos. 17 partidos, Murilo, votaram com o Hugo Mota. 17. Ou seja, a totalidade de partidos apoiaram o Hugo Mota. A sua totalidade ali. E aí, os únicos que não apoiaram o Hugo Mota foi o PSOL, que teve candidato próprio, e o Novo, que também teve um candidato próprio, ambos com a votação inexpressiva, mas é uma forma deles colocarem o nome e mostrar que não concorda com esse acordo. Mas, Murilo, a surpresa para os eleitores, para quem nos acompanha aqui no dia a dia, e quem ouviu e participou da live de segunda-feira no canal, no Auxiliando, @Auxiliando no YouTube, não teve, porque eu comentei ali onde você vê dois partidos de oposição, PL e PT, que se abraçaram, se beijaram, se flertaram, se conhecendo naquele primeiro encontro. E aí a gente percebe que a política, na verdade, não existe lado, existe interesse. E aí ambos se juntaram para apoiar Davi Alcolumbre, que sacaneou o governo do Bolsonaro no passado, e agora Bolsonaro foi lá e abraçou ele e colocou ele no colo do PL para apoiar. E em troca, foi um acordo muito bem sucedido pelo seguinte: se o PL não apoia, acontece o que aconteceu na eleição do Pacheco. Por quê? Ele não leva nenhum local de destaque. Hoje, a primeira vice-presidência da Casa do Senado, ou seja, na falta do Davi Alcolumbre, quem assume é um senador do PL. Então isso também é importante nos bastidores. Por mais que as pessoas criticaram muito essa decisão do PL de apoiar o Davi Alcolumbre, a gente tem que entender o seguinte: é melhor você apoiar e ter uma posição de destaque com chance de ocupar o poder ou ficar isolado por mais 2 anos. Lembrando que a gente está praticamente aí há 16 meses do pleito eleitoral em relação à decisão dos nomes que vão concorrer. Então, nesse ponto aí, a única surpresa para o eleitor, na miúça, é o PL e o PT se abraçando e voltando em prol do mesmo candidato. Então, como você mesmo falou, não teve nenhuma novidade. Voltamos ao velho de sempre. Um grande Exatamente. acordão. Ponto. Né? Exatamente. E me diz uma coisa. Hugo Mota, o que esperar? Paz, uma pergunta queima-roupa, né, Murilo? Você tinha falado que era uma live mais descontraída, mas eu não sabia que seria assim de bate pronto, entendeu? Hugo Mota, na verdade, ele já mostrou para o que veio, falou ali que tem que resolver esses problemas em relação às emendas, mas eu acredito muito que ele vai vir aí para somar e talvez ele consiga articular muito mais que o próprio Arthur Lira. Hugo Mota é cria do Eduardo Cunha. Hugo Mota é deputado federal, já está aí praticamente no seu 3º mandato consecutivo. Ele tem uma criação toda voltada para a política. Então, nas questões de articulação, ele vai fazer muita coisa, Murilo. E ali tem outros pontos, caso você queira puxar, por exemplo, como os projetos que ele pode apoiar, que pode ser ele também, e ter algumas coisas nesse sentido aí de projeto. Você tem mais alguma pergunta relacionada diretamente a essa parte ali do Hugo Mota de projeto, Murilo? Tenho, mas junto com ele e Alcolumbre, eles vão dar continuidade à questão do projeto da anistia para o pessoal lá do 8 de janeiro, os envolvidos com o 8 de janeiro?
Murilo, eu vou juntar a pergunta 2, a postura do Hugo Mota ali, com essa pergunta 3. Você está querendo me derrubar e jogar meu perfil para o bloqueio, né? Falar Calma que sobre essa ainda questão da calma que anistia. calma que tem mais aí. Hugo Mota, na verdade, ele vai mostrar para o que vem no seguinte ponto: ele vai ter que enfrentar a questão das emendas parlamentares, Murilo. Ele vai ter que fazer muito acordo ali para se manter no poder e tentar levar o PL e o PT em prol de um mesmo objetivo. Mas o time do governo Lula se passou para aprovar projetos complicados, projetos de dificuldade, por exemplo, em relação. A gente tem aqui alguns projetos, por exemplo, que seriam complicados, a questão dos supersalários, da PEC dos supersalários ali, ou qualquer coisa que envolvesse os ministros do STF. Ele não vai entrar. Mas ele tem um grande problema ali para vencer, junto com o Davi Alcolumbre, que é a questão das emendas parlamentares. E ali, diretamente, a gente tem o Flávio Dino levando, talvez, por um lado pessoal. Por que por um lado pessoal? Lula o indicou para o STF. E ali, uma canetada do Dino em relação às emendas parlamentares, elas praticamente suspendem qualquer negociação com o Congresso. No final do ano, Arthur Lira deu um voto de confiança para Lula, que prometeu liberar as emendas e depois não o fez, com a suspensão do Flávio Dino. Porém, por uma pequena manobra, sabe, Murilo, uma coincidência lá em Brasília, que liberaram só as emendas para a saúde, que tinha um teto para cumprir constitucional. Anderson, o que isso envolve com bolsa? Sabe aquelas matérias que são importantes para o mercado financeiro, que são pautadas para o mercado financeiro? Essa falta de liberação de emendas e acordos, essas pautas não passam. Lembrando que tem um segundo projeto da reforma tributária ainda para ser avaliado. Nós temos algumas pautas que são complicadas para esse ano, como, por exemplo, da isenção dos R$ 5.000. Vindo para a anistia, Murilo, essa é uma pergunta muito complicada para responder do seguinte ponto. Eu vou voltar agora para Davi Alcolumbre. Ele não pauta essa questão da anistia, Davi Alcolumbre, porque ele não vai querer bater de frente com o PT. Ele não vai querer fazer isso. Por quê? A anistia é muito bom para a direita, mas para a esquerda não é uma pauta que ela quer tocar, que ela quer seguir em frente. Então, o Davi Alcolumbre não. Porém, Hugo Mota já deu declarações que ele quer sim falar sobre essa questão da anistia e seguir com esse projeto da anistia que beneficiaria muito a direita, que são os presos do 8 de janeiro. A esquerda chama de golpe. Eu não vejo como golpe pelo seguinte ponto, eu como analista político. O golpe precisa de militar, das Forças Armadas para se ter um golpe. Não existe um golpe de Estado sem as Forças Armadas. Se for desse jeito, a gente, por analogia, pode falar que o que teve com o MST no passado também seria um golpe. Então, quando eles quebraram, depredaram tudo e nada aconteceu. Parece que a esquerda ela é caracterizada pela Constituição como inimputável, que ninguém pode prender, ninguém pode fazer nada. E aí a gente tem essas duas situações ali que eu vejo. Davi Alcolumbre não pauta e Hugo Mota pauta. Acredito que os dois são muito mais próximos de uma negociação do que era Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Pode ser que num acordão, se o governo começar a perder poder, isso para o ano que vem, para a eleição de 2026, possa ser pautada. Hoje, a chance é praticamente nula dessa pauta passar no Senado. Ela passa na Câmara, acredito eu, mas no Senado ela fica ali na gaveta esperando uma decisão futura. Beleza. E aí, falando de projeto, você acha que nessa gestão há chance de algum projeto ser aprovado com relação ao aumento de impostos? Meu amigo, tudo pode acontecer, Murilão. Tudo pode acontecer vindo do PT, né? Eu costumo dizer que o seu dia melhor é hoje. Hoje o seu dia será melhor do que amanhã no governo do PT, porque tudo ele pode fazer. Hugo Mota, hoje, em declaração, ele alegou que não pautará nenhum projeto de taxação de imposto. Nada vai passar nesse sentido na Câmara. Agora eu só quero ver se ele vai cumprir a promessa. Ele já cumpriu a promessa
de começar às 4 horas os debates e os trabalhos na Câmara, e hoje já o fez, para não ir pela madrugada dentro e fechar os trabalhos 8h30 da noite. Agora vamos descobrir no futuro. Acho que o Hugo Mota não coloca nada em pauta de taxação de imposto, mais nada. Afinal de contas, a população não aguenta mais impostos. A população não consegue mais arcar. A situação está ficando crítica. A classe média já está sentindo muito mais isso. E a população mais simples, que não tem de onde tirar, por mais que ela receba benefícios, ela tem sentido muito a questão da inflação. Os dados de inflação, Murilo, a gente está falando sobre política, mas eu opero o mercado financeiro. A gente agora, para o mês de fevereiro, a inflação vai bater em cheio na área de prestação de serviço, na questão da alta dos combustíveis ali, da gasolina, na questão do ICMS, do reajuste do diesel, da Petrobras de 6% e do próprio ICMS. Lembrando que daqui a pouco a Concerfaz, 60 dias, se reúne de novo, porque o preço do combustível subiu, e vai lá e tabela de novo o ICMS mais alto. Então, provavelmente, daqui a 60 dias vai ter um ajustezinho em cima do ICMS desse último aumento da Petrobras. E isso tudo impacta diretamente na inflação. Prestador de serviço vai ser uma surpresa e a gente vai ter um aumento agora em fevereiro. Há uma tendência clara para esse aumento e nós temos também essas questões dos combustíveis impactando, porque o preço dos produtos tem o preço do frete. Como a aula que o José Júnior tem nos dado, a gasolina impacta muito mais na inflação do que o próprio diesel. Mas esse aumento do diesel ele vai refletir sim no preço de alimento, não na totalidade como se fosse uma comparação com a gasolina nesse mesmo aumento, mas nós vamos ter reflexo sim na inflação. No diesel em torno de 0,1 ali, já na inflação de fevereiro. Aí a gente volta do carnaval com esse dado, ou seja, o brasileiro sai para comemorar e leva para casa depois a realidade. Certamente. O pessoal que está chegando aí agora, a gente está falando aqui um pouco sobre política, o cenário retornou agora, né, o Congresso e tudo mais, então as atividades estão retornando agora praticamente essa semana, tá? Então já já a gente vai ter o convidado aí, que é o Rodrigo Richa, para a gente falar sobre um pouco de cenário de mercado. E aí a gente vai puxando esses assuntos. Tem um assunto importantíssimo que eu vou contar para vocês, que é justamente o retorno da China hoje, o ano novo da China, é o ano da cobra. Então, vai ter comentários sobre isso daqui a pouco. O João me passou aqui todos os detalhes desse ano, tá? O João que é especialista em China. Vamos lá. Deixa eu falar aqui um pouco, mas tem mais algumas perguntas cabulosas aqui para você. Eu E vou no você pouco achou que o no... negócio estava tenso agora que vai piorar. Bolsonaro apoiou, junto com o PL, a eleição de Hugo Mota e Alcolumbre. Temos algum acordo aí em vista? Então, essa é uma pergunta bem direta, né? Bem direta. Meu amigo Murilo, diretamente falando, não teve acordo, porque isso não tem fora dos bastidores, né? Mas, nas entrelinhas, há uma possibilidade de um acordo, sim, de reduzir a lei da ficha limpa de 8 anos para 2 anos de inelegibilidade. E se acontecer isso, o Bolsonaro volta para o jogo, porque ele já cumpriu os 2 anos de inelegibilidade. E aí ele voltaria para o jogo. Parece que esse é um acordo, mas não vai só beneficiar Bolsonaro. Por esse sentido, eu queria muito que mantivesse a inelegibilidade dele para a gente ter uma chance melhor para 2026 com o Tarcísio. Tá? Porque se ele voltar, a gente tem um problema chamado Lula para 2026, se o Bolsonaro vir. Só que a lei da ficha limpa, elas são 8 anos de suspensão ali, que as pessoas não podem se candidatar a cargo público. E nesse caso, se cai para 2. Vem Bolsonaro, candidato, e mais um monte ali que está filtrado na lei de ficha limpa. Eu não estou dizendo que eu sou contra a candidatura do Bolsonaro, Murilo. Eu estou dizendo que vai sair muito caro essa possibilidade de ele vir candidato. Eu acho que o time dele se perdeu ali em 2022. Ele tem uma parcela de culpa pela derrota, sim, foi dele. E ele falou que se ele errasse, o PT voltava, então ele mesmo assumiu a culpa. E um dos grandes vilões, Murilo, foi quando ele fala sobre a questão das urnas.
em relação a ele coloca em dúvida as urnas, tá? Quando ele faz isso, que ele coloca em dúvida, muita gente que apoia ele deixou de votar, porque ele mesmo falou que a urna não era confiável. E aí, ou seja, esses votos fizeram a diferença. Pode observar que os números de pessoas que faltaram na eleição foi muito grande. E muita gente que apoia ele não foi votar. Então, ele tem uma pequena parcela de culpa, sim, nas eleições, nesse sentido. Mas eu acho que o acordo é essa questão de redução. E o próprio Hugo Mota já deixou hoje em aberto, falando, 8 anos é muito tempo. Então, ou seja, vai jogar para 2, tá? Que aí tem chance do Bolsonaro, e esse é o acordo por trás dos planos. Agora, pode ser que Bolsonaro não venha candidato à presidência e venha candidato ao Senado, por algum estado, por Brasília, ou ele vem, por exemplo, pelo Rio, não sei se o filho dele vai vir de novo, o Flávio, por lá, ou ele escolhe qualquer estado, praticamente com exceção dos estados do Nordeste e Norte, os outros estados, qualquer um que ele se candidatar, ele ganharia. Em Brasília, por exemplo, tem chance da esposa dele, a Michele, vir candidata ao Senado. Lembrando que a Janja não pode se candidatar a absolutamente nada por vedação da Constituição. Mas uma simples canetada do Supremo pode mudar Resolve esse todo esse jogo. problema, né? Exatamente. Beleza. Como diz ali, a presidência da Petrobras não poderia ter sido ocupada como foi. Mas dessa vez a gente deixa passar, né? Colocado bem dessa pelo Luiz Mercadante também. Beleza, vamos fazer. Eu tenho mais 2 perguntas para você e a próxima sai até um pouco fora do escopo aí nacional. Trump, a gente está vendo aí ele, cara, a caneta dele voltou mais pesada que nunca, tá achando tudo e a todos e óbvio, quero saber no cenário nacional. Se a caneta do Trump nos acertar, se ele taxar o Brasil, como você acha que o governo federal reagiria a uma situação dessa? Olha, Murilo, ele fez isso com a Colômbia e depois voltou atrás, né? Com a Colômbia ali, acertou em cheio, mas a A Colômbia gente teve também uns recuou. casos aí que os caras foram negociar, Sim. né? O próprio Xi está querendo negociar, então, com algo que saiu hoje, enfim. Eu acredito assim que cão que late não morde, né? Trump tem latido demais e ele está cumprindo as promessas dele de campanha. Eu não estou dizendo que ele não tem força para isso, ao contrário. Só que esse latido muito alto, lembrando que se ele não atacar, vai chegar uma hora que as pessoas não acreditam. Então, como ele falou nas eleições, ele prometeu, ele fez o ataque. Agora, ele saiu vitorioso dessa taxação, por exemplo, do Canadá e do México, que já suspendeu por 30 dias? Sim, o México foi lá e colocou os soldados para a fronteira e colocou a questão do narcotráfico como terrorismo, ou seja, equilibrando na mesma linha de terrorismo. Então a gente tem o quê? Uma chance de vitória do Trump? Com toda certeza. Ele fez um movimento que o México não faria. E aí agora o México falou assim, não, eu vou me juntar também ao combate do narcotráfico, por quê? Para ele não interessava, para ele estava maravilhoso ali, seguindo o plano. Só que quando tomou um tiro na cabeça de 25% de taxa, ele simplesmente afeta a economia dele. Lógico, vai afetar a economia americana? Claro que vai. As empresas americanas que estão instaladas no México, que exportam para os Estados Unidos, vão ser afetadas? Vão. Vai afetar a inflação americana? Vai. Mas ele deu um tiro certo no México, acertou em cheio ali, manteve vivo o seu oponente e virou e falou o seguinte, olha, ou você toma uma atitude, ou eu vou resolver esse problema mantendo as tarifas. E ele já mostrou que vai manter. Suspendeu por 30 dias, porque o México foi lá e tomou uma atitude. Então a gente pode colocar que o Trump já saiu vitorioso, que o México vai contribuir com os Estados Unidos, como, por exemplo, ao combate da imigração para os Estados Unidos. Porque com Biden abriu a porteira, Murilo. Abriu a porteira. As pessoas estavam atravessando a fronteira, sendo presas, e depois abria as portas para os Estados Unidos e marcava uma corte. E ficava por isso mesmo. Não estava tendo uma deportação como teve. Lógico, nós tivemos a imagem agora, nós tivemos 32 voos de deportados no governo Biden para o Brasil e Lula foi omisso, não falou absolutamente nada. Aproveitou a imprensa e no primeiro voo, o Trump é o culpado. E aí o que ele fez?
Ele está querendo já preparar que, se o Brasil for acertado, ele vai se vitimar. Por quê? Ele vai precisar de uma vítima, ele vai precisar de um herói e ele vai precisar das pessoas ali para defender. Então, ele vai se vitimar no primeiro momento de Lula. Lembrando que a gente pode usar um exemplo muito fácil aqui, Murilo, para surpreender a todos. Simples. O movimento do Pix. Aquela gravação do vídeo do Nicolas foi a primeira vitória da direita contra a esquerda nessa gestão, que o governo teve que voltar atrás e ainda se saiu de mentiroso. Porque não era bem isso. Mas se não era isso, por que revogou? E aí o governo sentiu em cheio e acertou em cheio a popularidade do governo. Então, às vezes, você dá um passo para trás, não mostra a derrota. Mas se você não tem chance de vitória, é melhor você ficar no empate do que você ir para o embate e sair machucado. Aquela do Pix, Murilo, se ele não revoga e não volta atrás, a situação do governo hoje estaria lamentável e a pressão muito maior por um pedido, por exemplo, de impeachment do governo, porque a própria esquerda começou a criticar forte o governo. E ele ia acertar em cheio aquele público dele, como fez agora com os estudantes. Essa semana aí, voltando às aulas, os estudantes, por exemplo, sendo proibidos de usar o celular. Então, imagina os pais dele falando mal do governo, falando da questão do Pix dentro de casa, e o jovem adolescente ali de 16 anos, que já vai poder votar, que completa com 15 anos para 16 no próximo ano, se ele quiser tirar o título, ele vai poder votar. O pai falando mal do governo e ele também falando porque não pode usar o celular dele em sala de aula. Que essa geração já nasceu com o telefone na mão, usando em sala. Então, a gente tem um problema de popularidade muito grande para o governo, uma perda muito grande. Isso é bom para a Bolsa, Murilo? É perfeito. Quando o Lula ficou internado, aqueles dias, que mostrou uma chance ali dele ali, ficar meio fora do governo e tudo, o mercado foi e jogou para cima. O mercado jogou porque o Lula poderia não voltar para o governo? Não, porque o mercado está vendo a chance de um possível candidato de direita com chance de vitória. Um candidato mais pró-empresário, pró-mercado. E é isso. É exatamente isso. Tu falou uma questão muito interessante aí, referente a essa mudança, né, dele, assim, e isso foi bem refletido na semana passada, quando a gente teve uma icônica entrevista na quinta-feira, foi quinta que os mercados até dispararam e tal, e isso vai levar até a minha próxima pergunta, se há algo relacionado. Então ele enxergou, parece que ele enxergou essa derrota, o governo parece que está mais tímido assim e está querendo mudar a comunicação. Então foi mudado o ministro das Comunicações aí, teve essa entrevista, e foi muito claro nessa entrevista que ele queria se aproximar de jornalistas e tudo mais, justamente para evitar fofocas e dava a entender que realmente os próprios jornalistas estavam afastados do governo. Dito toda essa mudança, será que é possível que seja um cenário que ele esteja planejando para uma reeleição? Você acha que ele vai tentar essa reeleição em 2026? Não acho que ele tente a reeleição. Tá? Hoje não acho não. Hoje, 4 de fevereiro, 18h30, é não. A chance é zero do Lula tentar a reeleição. Hoje. Lembrando que na política pode se mudar tudo para amanhã. Daqui a 10 minutos, dependendo do que for, pode se modificar. Se Bolsonaro vir candidato, aí a gente tem uma chance de Lula vir candidato, sim, em 2026. Porque ele é o único nome que tem chance de vencer Bolsonaro. Eu acredito que no acordo dele, para ele vir candidato, tá, para ele sair, deixar de ser inelegível e vir candidato, é por isso que eu faço a comparação. Bolsonaro está inelegível, mas Lula também estava. Tudo pode mudar. Então, no acordo, Lula viria para ganhar do Bolsonaro e não tentaria a próxima eleição. Não tentaria a próxima. Porém, se Bolsonaro vir candidato, ele tem chance. Hoje, na atual conjuntura, ele abraça Fernando Haddad, ministro da Fazenda dele, similar ao que aconteceu na Argentina. O presidente argentino não tentou a reeleição e colocou o ministro dele da Economia, da Fazenda, para vir candidato, assim como Lula vai fazer.
Porém, Haddad, ele não tem o mesmo carisma do Lula. Ele não consegue ter ali vitórias, porque sempre nas derrotas, igual foi a do Pix, igual foram várias, igual foi a questão da isenção do imposto de renda de até 5 mil, que falou que taxaria as grandes fortunas, é tudo ele tentando dar a notícia. E acaba associando a imagem dele a taxas novas, porque o Trump falou que vai taxar o Brasil. Haddad chegou primeiro e taxou antes. Então, não tem muito o que se discutir nesse sentido. Haddad Então, já eu não fez todo vejo o serviço. Haddad, Haddad fez antes, entendeu? Trump chegou atrasado nessa, podemos dizer assim. Brincadeiras à parte, apenas para descontrair, né, Murilo? Mas hoje não vejo as condições de Lula vir candidato. E aí eu faço essa analogia à questão que nós tivemos do Trump. Ele, na verdade, não vai querer guerra com ninguém. Ele vai querer ficar quietinho ali para tentar terminar o mandato dele, esse mandato de apenas 4 anos, saindo por cima, falando que a economia está andando muito bem, falando que ele tratou o pobre muito bem e fechando o círculo dele político. Acabou. Porque se ele tenta uma reeleição e perde, ele simplesmente joga o delegado dele fora. Acontece o que aconteceu com o Biden. A gente observa, igual o vídeo dele caminhando ali, que ele já não consegue nem andar em linha reta, olhando para o lado, que a situação de saúde dele já não é mais a mesma. E aí eu espero, do fundo do meu coração, que nós não impeachmentamos ele, porque se impeachment mantém o PT vivo, com aquela política e teoria do golpe, como foi no caso da Dilma Rousseff, eu quero que ele termine o governo para a gente enterrar de vez o PT. E não deixar mais o PT voltar. Não permitir mais o PT voltar ao poder. A gente tem uma grande chance agora de mudar o Congresso na próxima legislatura e, principalmente, Murilo, ter a maioria no Senado, que é onde modifica a regra do jogo. Para finalizar os pontos aqui, surge alguns assuntos que Davi Alcolumbre parece que tem um acordo com o Supremo Tribunal Federal de não abrir nenhum impeachment de ministro. De contrapartida, aprovaria essa questão da lei da ficha limpa. Isso é apenas uma fofoca de corredor, porque Brasília você tem que ir montando o quebra-cabeça para tentar achar o que vai acontecer. Então, essas as minhas opiniões aí sobre essas questões políticas desses últimos dias, Murilo. Beleza, Anderson. Muito obrigado pela sua presença aqui, por nos dar, por nos esclarecer o que está acontecendo, né? Já que foi tudo muito rápido, muito turvo e tá aí. Beleza? Então, mais uma vez, se quiser deixar suas considerações finais, fica à vontade. Murilo, eu não quero que as pessoas desanimem com a Bolsa Brasileira, tá? As pessoas falam que a Bolsa está barata e realmente está. Escolham os ativos, porque a Bolsa é o futuro, não o presente. Se confirmar um candidato de direita, por exemplo, com o nome de Tarcísio, que agora todo mundo falando que ele não sai candidato e faz corretíssimo para não tomar na cabeça agora. Para que ele vai se colocar candidato a presidente para começar a tomar ripada da imprensa? Não vai fazer agora. Não vai fazer. Se fosse ele, o estado de Pernambuco, pelo que aconteceu no final de semana, que foi vergonhoso ali para a segurança pública, se fosse São Paulo, era a capa de todos os jornais para detonar a imagem dele. Então, o Tarcísio faz certo, o presidente do seu partido também faz certo. Não adianta queimar uma coisa que ele já tem garantida, que é a reeleição do governo do Estado, ser uma certeza para 2026. Então, ele faz correto aqui. Agora, escolham bons ativos. Nós vamos passar um períodozinho de turbulência e de sufoco ali, daquele vai, não vai, mas na hora que engatar, não vai dar adeus, não vai olhar para trás e você vai ficar lá na pontinha do ponto de ônibus e não vai entrar nesse ônibus ali para surfar essa alta. Então comece a namorar os ativos nesse momento. Na Investify, lá no Clube Investify, é um local que nós debatemos o tempo inteiro os ativos ali. O ano passado, que foi um ano ruim para a Bolsa, teve um surf excelente ali em frigoríficos, que conseguiu surfar ali com o Egler e os outros, os Rodrigos ali colocando. Então, ou seja, estejam ao lado de pessoas boas, de boas índoles, e a gente surfa ali e vamos todo mundo juntos ali surfar 2025 e 26. Boa, é isso aí. Valeu, Anderson. Galera, siga o Anderson, analista aí,
para mais análises políticas. Contribuidor do Clube InvestFi também está lá com a gente. Beleza? Valeu, Anderson. Um grande abraço. Um abraço. Vamos falar com o Richard agora. Bom, turma, o Anderson falou aí a perspectiva de Ibovespa, enquanto eu chamo aqui o Rodrigo Richard. Só passando uma perspectiva rapidinha do Ibovespa. Ontem teve aquele sell-off, né, nas bolsas mundiais, aquele desespero todo, e aqui segurou muito bem. O Rodrigão está aí com a gente, deixa eu só terminar essa perspectiva. Segurou muito bem e tal, hoje não caiu tanto, então a gente vê uns ativos performando melhor, como bancos, e hoje tem um elemento a mais, além da guerra comercial de Trump. Hoje retorna a China. Ano novo chinês começando agora, é o ano da cobra. E aí não sei se o Zé Edir tá aí, Zé Edir, que é um sócio do Clube InvestFi, me perguntou, Murilo, qual a perspectiva para o ano da cobra? E aí eu fui perguntar a nosso especialista em China, que deve entender tudo disso, João Ascoli, e ele me passou, tá aqui, eu anotei, mas só vou contar no final. Primeiro a gente vai conversar um pouco aqui com o Rodrigo Richa sobre essa perspectiva, o que tu tá vendo aí nessa guerra comercial, essa volatilidade louca que tá aí, tá tudo ao contrário, um dia o DI cai, o dólar sobe, a bolsa fica travada, outro dia é o inverso, hoje o dólar caiu, o DI subiu um pouquinho. E aí, como é que tá, Rodrigo? Seja bem-vindo, cara. Fala, queridão, tudo bom? Boa galera aí que tá assistindo, boa tarde a todo mundo, quase boa noite aí pro pessoal. Cara, volatilidade para quem trabalha com opções é o que a gente mais gosta, né? O duro é lidar com isso, né? Então, entender os cenários, como o Anderson comentou, que acabam, os cenários políticos acabam influenciando sem dúvida alguma no dia a dia, né? Do que pode acontecer num país, não é fácil. E aí quando você vê um Trump, na realidade, para quem já participou de outros governos Trump, né? E para quem participou do momento em que o Twitter, na realidade, na época era Twitter, não era X ainda, ele mandava mais do que a Bolsa de Valores, então Sim. Você vê que a Bolsa de Valores para de funcionar por conta da entrada ou saída de fluxo naquele momento, mas ela espera o que o Trump vai dizer. E aí hoje, aqui no Brasil, surgiu um boato aí, na realidade, do Trump vir com taxação e começar a analisar. Não tem nada de confirmado, mas como a Bolsa ela anda sempre por boatos e não por fatos, né, e normalmente ela acaba se movimentando antes dos fatos serem registrados, você vê que hoje o mercado, na realidade, assustou quem estava em frigos, né, em termos de fundamento, que eu falo sempre com o Rodrigo Silveira, né, que é o nosso especialista em fundamento dentro da InvestFi, não tem nada que justifique uma queda tão abrupta como aconteceu hoje nos frigos, não em JBS, não em Marfrig, não em Brasil Foods. Mas é aquela história, a Bolsa ela antecipa normalmente 6 meses a 12 meses, dependendo do ativo, uma movimentação. Se o Trump, obviamente, bate no ativo, tudo aquilo que está precificado para um aumento, né, de um fluxo, na realidade, de um dividendo, de uma capitulação desse próprio ativo, sem dúvida alguma ele sente. Então, o que aconteceu, na minha opinião, hoje, especificamente ao mercado de frigos e celulose, que foram os dois que mais sentiram, para mim esse impacto veio da notícia que foi jogada aí, vinculada aí no X, surgiu um monte de gente batendo e tal, e não tem nada confirmado. Efetivamente está mais ou menos a história do que aconteceu ali com as taxações sobre Colômbia, México, que o Anderson comentou há pouco, né, Murilão? Então, na minha opinião, eu acho um pouco cedo para se tomar uma posição, se desfazer de um ativo, como são os ativos de frigo, que são muito bons, na realidade, e estão com caixa positivo para poder olhar o futuro, na realidade, né? Não vejo que o americano vai deixar de comer hambúrguer, né, cara? Esse é o ponto, né? Ainda mais o Trump, que adora o McDonald's. Sim, sim. Perfeito, Rodrigo. Tem algum setor que tu tá de olho nesse início de mês? Cara, me chamou a atenção dois movimentos, na realidade. Por conta da questão dos juros, como os nossos juros tinham precificado, assim, algo extremamente ruim para o nosso país,
e houve uma sinalização política, como o Anderson já falou em outro momento, do Lula dando uma apaziguada, e isso deu uma acalmada no mercado, com os juros realizando, e realizou durante aí um bom tempo, a gente observa graficamente nos juros, um volume inclusive na queda, né? Então, os juros caindo e aumentando na batida, né? O pessoal realmente vendendo juros. Obviamente, você também vê o gringo vendendo dólar, né? E interessante esse movimento, né? O que isso beneficia? Beneficia as empresas que têm um problema na realidade de caixa, normalmente as empresas que são altíssima alavancagem, né? E a gente percebeu esse movimento nessas empresas de alavancagem, que elas deram uma reagida. É muito inseguro e até muito temeroso falar que isso vai mudar da água para o vinho. Mas a gente está começando a ver umas movimentações em algumas empresas do mercado que não estavam performando bem. Exemplo, a própria Rap Vida, que é uma que a gente comentou hoje no nosso grupo da Investify, que começou a chamar a atenção pelo fluxo que está entrando por opções e por ações na movimentação desse ativo. O que vai efetivamente acontecer, né, Murilão? A gente precisa ligar a bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas que tem alguma coisa de diferente acontecendo e diminuiu a pressão sobre essa curva longa, sem dúvida. E isso vai ser precificado nas ações. Elas estavam no extremo da precificação negativa. Isso é fato. Como que isso vai acontecer para a próxima semana? A gente não sabe, realmente não sabe. Acho, na minha opinião, muito pessoal hoje, que o Ibov performou bem, mesmo com essa notícia do que ocorreu aí com relação aos fibros e à celulose. Você observa hoje, pela composição do Ibovespa, que quem teve a maior influência de pontos negativos foi a Petrobras, e você veja, em segundo e terceiro lugares, Suzano e JBS. E no terceiro lugar, a Embraer, que exporta muita coisa também para os Estados Unidos. Então, você percebe, na realidade, uma agressão forte sobre esses ativos. Do outro lado, você vê uma Vale super resiliente. Então, eu vejo assim, que a gente, pelo menos na Investify, está tendo essa visão de Vale, que ela está num patamar interessantíssimo, né? E aí, o que vai acontecer na China, né, Apesar do cara tá lá, ó, cara, dia, e ela tá até legal. O tá tal... meio travadinho. A gente não vai falar o nome dele por respeito dele e tudo cara, mais. Apesar dele não respeitar a gente, né, Murilo? A gente não vai falar o nome dele, mas ele sabe que ele tá exagerando já. Tamo aqui na luta. Minha espada tá ali. É por aí. Eu até achei que você tivesse entrado já na Cebab, lá na companhia de alumínio. Não, mas daí eu falei, não, acho que o Murilo agora ele mudou, ele não tá com isso. Não posso falar, meu advogado me proíbe de falar da Cebab. Mas, ó, só para você ver um movimento interessante hoje, você viu, hoje teve um movimento interessante na parte do petróleo, né? Você vê como a volatilidade do petróleo ficou maluquíssima entre ontem e hoje. Assustadora a volatilidade. Por quê? Porque o Trump tem um débito, na realidade, com o pessoal que elegeu ele. Quem mais contribuiu para a campanha do Trump foi o pessoal do Texas. E o Texas vive do quê? De petróleo, shale oil. Então, assim, tem algo para acontecer, com certeza, em cima do petróleo, sem dúvida. E aí, o que ele lançou? A notícia sobre a questão lá no Irã. Então, uma sanção no Irã ajudaria bastante os nossos ativos aqui com relação à exportação. Por quê? Porque o Irã exporta muito para países que os Estados Unidos exportam e que a China também trabalha intermediando. Porque a China, muitas vezes, ela está recebendo esse petróleo via Irã para poder mandar para algum outro local. Então, eu acredito que isso pode favorecer os nossos ativos aqui, que tem alguma coisa com petróleo. E você vê, a Prio praticamente fechou no 0 a 0. Então, é uma coisa interessante, né? Um ativo, na realidade, que vem sofrendo também em termos de fluxo, né? Que a gente não vê esse fluxo, mas ela zerou. Então, o que está por trás de tudo isso? Vai ser muito difícil a gente saber essa semana, na minha opinião, Murilão. Eu acho que a gente vai ter uma semana de muita volatilidade. Tem que se aproveitar muito dos movimentos rápidos. Vai ser muito difícil para o cara que quer trabalhar, por exemplo, com swing trade de opções. Swing trade de opções passa a ser perigoso nesse momento, porque a volatilidade te deixa no meio do caminho e você pode comprar numa hora muito errada. Né? Então tem que tomar cuidado, né? A gente alertou isso para o pessoal do Investify. Quem não conhece aí, quiser participar do grupo, vocês vão ver que isso que eu estou falando realmente acontece diariamente lá dentro do grupo. Tem uns ativos que estão com um pouco mais solidez para operar opções, como bancos, por exemplo. Vale, tá um tiro. Você falou a história do banco, né? Interessante, né? Você vê Banco do Brasil, Bradesco, que é o patinho feio do Brasil, performando até razoavelmente bem, né? Mesmo com os juros hoje dando uma voltada.
E o Itaú, obviamente, que é a galinha dos ovos de ouro aqui no Brasil para a parte do setor bancário. E o setor financeiro é a primeira entrada do gringo. A gente viu o gringo entrando esse ano, né? O gringo entrou e num volume que não vinha acontecendo no final de 2024. São 10 bilhões, né, cara? Não é pouca coisa. Isso, são 10 bilhões já esse ano. Na semana passada a gente teve duas boas entradas. Fica aí o corte. Segunda-feira acho que foi 1 bi e na quinta-feira 2,5. Na sexta entrou 100 milhões, foi pouquinho, mas teve alguma entrada. Mas o volume impressionante foi na quinta-feira com 2,5. E lá na ponta contrária, a gente tem outro dado interessante: institucionais no ano negativo, saindo da Bolsa. Tem um pouco de explicação Então, isso, né? tá meio, Porque o que acontece com os institucionais? Eles dependem de captação. Como a captação do ano passado foi negativa para a parte de multimercado, está tendo uma dificuldade muito grande para multimercado. Então entrou muita captação para renda fixa nessas gestoras, né? E entrou muito pouco para multimercado. Então o cara não tem um capital novo para poder aportar na bolsa. Esse é um dos motivos também que eles estão tendo que rebolar, cara. Eu acho que nunca esteve tão difícil para um institucional, porque o dinheiro novo não está entrando. E o dinheiro que existe lá, o cara está com muito prejuízo na curva. Esse é o fato, né? Eles estão muito deficitários, né? A gente tem uma previsão de Selic a 15% aí, então é meio que imbatível isso, cara. É difícil, entendeu? O cara não vai querer correr risco, então é normal até essa curva invertida aí. Além de tudo, essa semana realmente, tu falou aí, pô, essa semana é volatilidade. A gente tem a guerra comercial com o Trump, a gente tem China voltando praticamente hoje, de hoje para amanhã, então a gente vai ter o retorno da cotação do minério em Dalian. A gente tem ainda detalhes da inflação aqui no Brasil, se eu não me engano, o IPCA é na sexta, não estou lembrado. Acho que tem IPCA essa semana, ou foi semana passada? Foi na semana passada. Foi semana passada, Sim, eu confundi. Aí deu um custo que já bateu em 5 e tantos por cento e até o José Júnior colocou muito bem lá no grupo, no relatório dele, falando sobre esse desequilíbrio, né? Tá muito difícil pro nosso Banco Central correr atrás dessa curva, porque ela avançou mais rapidamente do que as ações e as atitudes que eles estão tomando. Aumentaram os juros? Legal. Só que o problema é que a curva está indo mais rápido, né? Então, o IPCA subindo rápido vai dar medo neles, cara. Sim. E a gente tem um outro fator sexta-feira, que é o nosso saudoso payroll aí. Então, muita volatilidade, né? E para tomar muito cuidado. É importante. Tem um setor que eu tô gostando aí que eu não falei. Eu guardei aqui pro finalzinho, porque depois tu vai falar do que vai acontecer na China. Vou falar primeiro sobre as perspectivas do ano da cobra. Cara, eu acho que o setor de construção, é uma opinião pessoal, o setor de construção, ele foge um pouco dessa briga com o Trump e, na minha opinião, até pode se beneficiar. Por quê? Porque se por um acaso tiver realmente uma briga de tarifas lá fora e tudo mais, a tendência, na realidade, é que o cara tente buscar essa recuperação de mercado internamente. Então, teoricamente, os produtos, e aí eu estou falando assim muito do que eu entendo da questão de venda, de comércio, de chão de fábrica, essas coisas, o cara vai ter que repor esse volume que ele não vai receber na exportação. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter que vender mais barato dentro do país. Se ele vende mais barato dentro do país, pode ser que as construtoras sejam beneficiadas. E é uma coisa que eu já venho falando há um tempo, as construtoras, elas andam num time diferente de antecipação. Elas antecipam mais do que os 6 meses que normalmente a Bolsa antecipa. Elas antecipam praticamente 12 meses. Por quê? Porque o processo dela, na realidade, de construção e efetivação, na realidade, de caixa, é muito longo. Então, ela precisa ter um tempo muito maior. Então, acredito que a gente possa ter uma entrada aí, e já está me surpreendendo, na realidade, entrada em Tenda, em DIR, né, na direcional, na própria Cirela, muita entrada em termos de fluxo. Então, acredito que pode ser que o gringo comece a botar os dedinhos nesses ativos também. Ainda mais com o alívio de juros, né? Então, perfeito. Acaba sendo beneficiado. Quem está redondinho é o primeiro da fila a andar, como esses cases que você falou aí. Beleza? Beleza. Cara, eu acho que tem mais alguma perspectiva aí? A gente já Não, eu acho que eu particularmente acredito piamente que o Xi, provavelmente, o Xi Jinping, ele deve responder ao Trump, mas eu acho que as coisas fiquem instáveis, tá? Mas aí o que eu quero te dizer com isso?
eu acredito que pode existir uma força para um novo pacote da China. E isso é uma coisa que pode nos surpreender. E acredito até que, olhando pelos ativos, se você perceber ali os ativos, na realidade, que estão ali envoltos ao aço, ao minério, cara, esses ativos eles não correram para baixo hoje. Por Sim. quê? Né? O dólar estava estável, né? Todo mundo batendo, tá falando de tarifa na China e tarifa aqui no Brasil e esses ativos não caíram. Então tem alguma coisa interessante que, na minha opinião, pode estar sendo guardada para esse setor. Tá? Lá fora, os ativos da Austrália subiram bem hoje, né? O pessoal estava A gente comentando lá na correu Investify. fora disso, né, Murilão? Na realidade, hoje, os nossos ativos aqui, eu acho que sofreram mais por essa notícia meio veiculada, entre aspas, aí, sobre a questão de tarifas, né? Não creio que isso tenha um impacto tão grande quanto o pessoal está precificando. Beleza. Então, deixa eu só passar aqui a perspectiva do ano chinês antes da gente finalizar. E aí tem tudo a ver com o que você falou agora, com as provisões, né? Tem um cara aqui que também é sócio da Investify, doutor Leandro Vilela, muito relacionado com o doutor Leandro Vilela. Eu acho que o Zé Edino está aí, mas ele que pediu as provisões do horóscopo chinês. Começa amanhã, hoje, né? Praticamente. Vamos lá. Ano da cobra, da serpente. João Ascoli, que é um entendedor de China, me passou, falou, Murilo, é isso aqui a provisão para este ano. Vamos lá. Será regido pela madeira. Então vai ser uma serpente de madeira, tá? Promovendo crescimento. Opa, Zé, vamos lá. Promovendo crescimento, renovação e uma energia voltada para transformação e adaptação. Então, essas são as perspectivas para o ano da cobra. Beleza? Então tem tudo a ver aí com a gente. Vamos levar. São boas as palavras. Não está pensando que isso aqui é mentira, não. Pesquisem aí que isso aqui é real. São as provisões para esse ano. Investify aí, horóscopo. Quando termina o feriado chinês, termina hoje, Nildo. Hoje. É É, hoje que termina. Hoje hoje, volta a hoje China. começam as operações já, né, na China. Né? Vai ser o dia de amanhã já. Hoje, cara, hoje a Investify lá. Eu tenho certeza que hoje o João não dorme. Hoje o João Hoje não a dorme. galera já vira a noite pra fazer Certeza. ré. Ele, o Lindoso, vai estar lá 2 horas da manhã falando lá no grupo sobre o vergalhão lá, os negócios lá da Austrália, né? Essas coisas aí. Ó. O João conhece meu pessoal falando aqui. É isso aí. E o Que Murilão, mais? o pessoal que não entende muito disso, tem um fator psicológico na China gigantesco. O chinês ele leva muito a sério isso, porque realmente esse marco do ano novo para eles é algo bem disruptor para o chinês, né? Sim. Então, como o ano da cobra, na realidade, esse ano da serpente de madeira, até diferente, porque houve uma serpente de ouro há um tempo atrás, e, na realidade é um momento em que o chinês ele vai estar pensando em como construir a sua serpente. Não queiram os brasileiros segurar na serpente do chinês, que isso não vai dar certo. Cara, eu trouxe aqui agora, achei que o João que era o entendedor, mas o Rich aqui acabou de dar uma aula de tipos de serpente. Olá, meu. É isso, pessoal. É isso aí, então, Rodrigo. 1 hora de live aí, o grande Anderson passou as perspectivas políticas aí. Quem não assistiu consegue assistir depois no YouTube, essa live, tá? Ou aqui no Instagram mesmo, é um pouquinho mais chato de assistir, mas vocês conseguem assistir, fica salvo aí no Instagram da Investify. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, pela presença aqui. Quer dar tuas considerações finais? Não, eu acho que é só avisar para todo mundo, né, e falar para as pessoas para elas tomarem cuidado com as entradas nesse momento agora em opções, saberem e montarem o seu setup do início ao fim, né? Eu sempre falo uma coisa importante, né? Mais importante do que você entrar ou pensar no gain da operação é você pensar no loss, né? Então você imaginar o que você precisa fazer para poder se defender, né? Então defenda o seu capital com unhas e dentes, né? No caso do É verdade. vai serpente. É verdade. Deixa eu ajustar aqui. O meu recado é o mesmo do Rodrigo, cara. A gente está num período extremamente volátil, não é época de se aventurar.
apesar de ter dado boas operações nas últimas 3, 4 semanas, tem sido muito até produtivo lá na Investify para a gente. Janeiro foi um mês bom até, assim, depois de 3 meses ruins aí. Mas tem muita volatilidade, então quem não está na frente ali não se aventura, porque pode ser um moedor. Mas quem está com a gente lá está surfando. Tem boas oportunidades aí. Bancos, a gente pegou aí um pouco dos bancos, Vale deu uma porrada gigantesca na quinta-feira, foi muito bom, foi um dos melhores dias, né, nos últimos tempos. Então, tomem cuidado, abram o olho, volatilidade muito grande, tem muita coisa para sair aí, beleza? Fiquem de olho em dois ativos lá fora, que aí pessoal, lá na Investify, o João que ensinou isso ultimamente, né? Fiquem de olho em dois ativos, o DXY e os 10 anos, tá? DXY para cima, bolsa aqui para baixo. Se for o inverso, DXY para baixo, bolsa aqui, perspectiva para cima. Ontem deu para perceber isso. Tava tudo meio travado e aí o DXY, quando deu uma cedida, aqui melhorou. Outro ativo, os 10 anos lá nos Estados Unidos, tá? Cedendo lá é bom para a gente, subindo é ruim. Então, isso pode ser. A melhor forma de você enxergar os dados de lá é olhar esses dois ativos aí que acabam refletindo para a gente. Perfeito. Beleza, pessoal? Fechou, Rodrigão? Valeu. Valeu, turma. Tchau, tchau. Semana que vem estamos de volta, terça-feira às 18 horas. Grande abraço.